Um outro problema que eu gostaria de falar nesse webcast refere-se a triggers e o versionamento de linha. Leia-se snapshot. Não me refiro ao database snapshot, mas aos níveis de isolamento snapshot isolation level e read commitment snapshot. Uma coisa que a gente tem que saber sobre triggers é que, por padrão, elas vão estender a transação que a chamou. Então, se eu tenho uma operação de insert em uma determinada tabela e essa tabela tem uma trigger, significa que todo o conteúdo daquela trigger irá fazer parte da mesma transação que fez o insert nessa tabela. Então ele estende a transação. Uma outra coisa que a gente tem que ter em mente, duas coisas na verdade, sobre o nível de isolamento snapshot, é a gente saber um pouquinho sobre a ótica pessimista e a ótica otimista. Ótica pessimista, gente, não quer dizer que é ruim, e ótica otimista não quer dizer que é bom. Temos cenários em que a ótica pessimista ela é mais adequada e temos cenários em que a ótica otimista é mais adequada. Mas nenhuma é melhor do que a outra em todas as situações. Inclusive o padrão é ser pessimista. O que é a ótica pessimista? A ótica pessimista ela trabalha com base na versão atual do registro. Não diria nem versão atual, com base numa única versão do registro. Então, se tem alguém lendo esse registro, ninguém pode atualizá-lo. Porque se alguém está lendo, o camarada não pode atualizar. Da mesma forma que se tem alguém atualizando o registro, ninguém consegue ler, porque o registro está sendo alterado. Então não posso ler. Então, na lógica pessimista, a leitura bloqueia a escrita e a escrita bloqueia a leitura. Claro, a gente até pode usar o no-lock, mas por padrão o no-lock não é ativo, né? Já na lógica otimista, ele não trabalha com a versão atual, com a única versão do registro. Ele trabalha com múltiplas versões. Então, nesse cenário de múltiplas versões, a leitura não bloqueia a escrita. Porque como é que funciona? Se tem alguém atualizando um registro e eu estou numa ótica otimista, eu quero ler aquele registro que tem alguém atualizando. Eu vou conseguir ler. Mas, poxa, se o cara está atualizando, como é que você vai conseguir ler? Porque eu vou ler a última versão comitada. Então significa que eu tenho versões. A versão atual está sendo atualizada, essa eu não vou ler. Mas eu vou ler a última versão comitada, aquela última fotografia do registro antes de eu começar a minha transação. Então vamos ver um pouquinho como é que a trigger e o versionamento de linha eles trabalham, né? Será que tem alguma situação aí que o versionamento de linha pode atrapalhar a trigger? Tem, tem sim. É a que a gente vai ver agora. Então aqui a gente tem as triggers, né? Vamos criar duas triggers e vamos botar uma regrinha de negócio aqui, que é o que a trigger se propõe a fazer. Naquele meu cadastro de clientes, eu tinha uma coluna de situação do cliente. Então, um cliente ele pode estar ativo ou inativo. Da mesma forma, a conta. Eu posso ter a conta ativa ou a conta inativa. A conta inativa, por exemplo, não pode ter movimentação de nenhuma natureza. É possível que um cliente esteja ativo e ele tenha uma conta inativa, sem problema nenhum. O cliente pode ter várias contas. Então, às vezes, o cliente está ativo, tem uma conta inativa, mas outras 10 ativas. Então, ele pode movimentar pelas outras 10, mas aquela inativa não pode ter movimentações. Minha regra diz o seguinte: um cliente ele não pode ficar inativo se ele tiver uma conta ativa. E faz todo sentido. Como é que eu vou chegar no meu cadastro de clientes, desativar um cliente se tem uma conta ativa? Então aquela conta vai ter movimentação e meu cliente está inativo? Então não pode. Essa é uma das regras. Da mesma forma, uma conta inativa, ela não pode ser reativada se o cliente estiver inativo. Então, quando eu vou inativar o cliente, eu vou desativá-lo, eu primeiro desativo todas as contas dele e depois eu desativo ele. Só que eu não posso pegar nenhuma dessas contas e ativá-la se meu cliente estiver desativado. Então é isso que as triggers se propõem a fazer. Então aqui é a primeira trigger na tabela de cliente, né?
ele vai verificar se tem alguma conta que está ativa para um cliente inativo. Como essa trigger é de update, o inserted vai ser a versão nova do registro. Vai ser a versão após o update. Então, após o update, se a gente tiver algum cliente inativo, eu não posso ter contas ativas. Se isso acontecer, a gente vai lançar uma exceção e vai fazer um rollback. Como a trigger ela estende o update, esse rollback vai desfazer tudo para cima. Ele não vai deixar inconsistência. Então, ok, a gente criou a trigger. Da mesma forma, a gente tem aqui uma trigger na tabela contas, fora update também. O que significa? Que se alguém atualizar uma conta, a inserted da contas vai ter o registro após as alterações. Então, se após as alterações a conta estiver ativa, o cliente não pode estar inativo. Porque se eu fiz um update na conta e mudei ela para ativa, mas o cliente está inativo, está errado. Então a gente lança uma exceção e faz um rollback. Então essas são as triggers para validar minhas regras de negócio. Vamos dar uma olhadinha se elas estão funcionando. Então aqui, por exemplo, eu vou desativar o cliente 1. Ok, vamos fazer o update. Vai falhar. Por que vai falhar? Porque as 3 contas do cliente 1, que é a Márcia, elas estão ativas. Então não posso desativar a Márcia se ela tem conta ativa. E a trigger funcionou. Um ou mais clientes ainda possuem contas ativas. A transação foi abortada. Então o que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro eu vou desativar as contas do cliente 1 para depois desativar o cliente 1. Funcionou. Desativei as contas e depois desativei o cliente. Agora aqui vamos fazer um teste, né? O cliente 1 está inativo. Se o cliente 1 está inativo, eu não posso ativar as contas. Então vamos tentar ativar uma dessas contas. Então aqui vou ativar a conta 1 do cliente 1. Vou tentar mudar ela para ativo. Opa, faltou aqui o do update. Deu um erro. Uma ou mais contas possuem clientes inativos, então não posso atualizar a conta se eu tiver um cliente inativo. Então as triggers estão funcionando. Agora aqui eu vou voltar o cliente para ativo e as contas para ativo para a gente voltar à situação inicial.